Fala, minha gente, tudo bem? 2023 começou com tudo aqui na agência e essa é uma das novidades que a gente trouxe para vocês, o RecruCast. É que a partir de hoje a gente começa a receber convidados especiais aqui na nossa casa, na agência, para tratar sobre diferentes assuntos, variados nichos, para você que tem um negócio saber como pode melhorá-lo. Bem, o nosso primeiro assunto no podcast de hoje foi votado, a gente colocou nas redes sociais também, numa caixinha de perguntas, o pessoal mandou sugestão e o assunto definido para esse primeiro episódio é atendimento ao cliente. Participar desse bate-papo aqui, na verdade, vai ser uma conversa comigo, a líder do time de estrategistas da Recro, a Karen, tudo bem? Oi, tudo bem? Bacana. E também um dos sócios fundadores da agência, o Mektar. Fala, Mek, tudo certo? Fala, Natan. Tudo certo, cara? Tudo bem. Bom, para a gente iniciar, quem é que nunca foi, ou melhor, quem é que entrou em alguma empresa e nunca foi atendido, mal atendido, melhor dizendo, que atire a primeira pedra, gente? Isso eu acredito que aconteceu já várias vezes comigo e penso que com vocês também. Para a gente entender assim, a gravidade do assunto em relação ao que pode acontecer se você não cuidar do atendimento da sua empresa, olha só, uma pesquisa realizada no ano passado por uma empresa americana chamada Zendesk relatou que 82% dos brasileiros levam muito em consideração a forma como são atendidos e aí decidem se vão comprar ou não. Isso significa o quê, gente? Que você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor preço do mercado, mas se o atendimento não for lá aquelas coisas, meu amigo, a gente tem mais notícias para te dar. Bem, eu começo primeiro perguntando para o Make quais são os sinais que o dono da empresa deve ficar atento e deve monitorar, de certa forma, para dizer, bom, meu atendimento está deixando a desejar, eu preciso rever isso com os meus colaboradores. Então, cara, eu acho que tem vários sintomas aí que o dono da empresa ele pode começar a perceber. Uma das coisas é a questão da diminuição das vendas, né? O cara tem menos probabilidade, sei lá, de estar fechando negócio, ou ele percebe assim, sei lá, mesmo período do ano passado eu fechei tantas vendas, e esse ano eu fechei menos, porcentagem menor e tal. Contratos, ou vendeu menos produtos, enfim, isso certo. É um dos sintomas. Outra coisa que também tem que ficar monitorando é a questão das menções nas redes sociais, o comentário do pessoal. Isso também é uma coisa que influencia bastante, sabe? Às vezes o pessoal está reclamando, sei lá, um Google Meu Negócio, o pessoal está botando reclamação lá e o cara não está vendo, ele não está conseguindo acompanhar esse tipo de feedback mesmo das pessoas, porque, querendo ou não, as mídias digitais trouxeram muito isso, esse lance do feedback, esse lance de interagir com o público. Então, tu consegue ter esse termômetro. Uma liberdade maior, que eu acredito que você chegar ali para, por exemplo, o empresário, e dizer diretamente, ou até mesmo com o gerente, o gestor responsável, enfim, pelo time daquela empresa, fica algo complicado, o frente a frente. Então, a rede social realmente, é uma terra mais livre, digamos assim, dentro da lei, claro, para você fazer a sua sugestão, a sua reclamação. Agora, outra coisa que a gente tem que perceber também, e aí eu passo a palavra para a Karen, é a questão dos treinamentos, a falta de treinamento. Qual que é a importância de um líder, por exemplo, ele estar atento a isso, e eu observei que nem o Mick falou, observei que o meu time não está lá grande coisa, precisa melhorar em alguns aspectos, baixa nas vendas e tudo mais, e aí eu preciso fazer um treinamento. Tem, por exemplo, o que pode ser feito de treinamento nesse sentido e qual que é a periodicidade, de quanto em quanto tempo que seria bacana? Exatamente. Justamente a falta de treinamento já pode ser um forte indício de que o teu atendimento está ruim. A falta de treinamento quer dizer que teu time está na sorte. Pode ser que tenha um atendendo muito bem, o outro muito mal, e não tem um padrão. Então, o treinamento, ele é sim, por mais simples, eu acredito que por mais simples que seja o teu produto, o teu atendimento tem que ter um treinamento sobre ele, sobre como vender. Por exemplo, eu posso vender um copo de plástico. Aparentemente é um produto super simples. Não preciso de um treinamento para vender um copo de plástico.
Talvez precise, talvez o concorrente esteja vendendo o mesmo copo de plástico e esteja falando para o cliente sobre a qualidade do material, como ele é bom, como ele é diferente dos demais, por que ele é melhor que o outro, por que ele não intoxica, por que ele pode ir no micro-ondas. Então, por mais simples que seja o produto, é muito importante sim ter um treinamento, tanto de vendas, na hora de falar com o cliente, né? Toda aquela coisa de no mínimo ter um sorriso no rosto, né? Isso é uma coisa muito difícil hoje em dia a gente vê, quando a gente vai comprar especialmente ao vivo, né? Sim. Mas sobre o produto também. Eu acho que é essencial, por mais simples que seja o produto, se o teu pessoal não tem um treinamento, pode ser que esteja pecando nesse ponto aí. Pode ser o melhor produto, que nem tu comentou, né, Nathan? Pode ser o melhor produto de todos, mas se não está passando isso para o cliente, o melhor preço, não pode não estar sendo efetivo nesse ponto. Eu vou só complementar. Quando eu trabalhava em comércio, eu trabalhei 2 anos em comércio, numa loja, vendendo mesmo. E eu lembro que a gente tinha um diferencial que era conhecimento técnico, né, naquela loja específica. Não vou citar o nome da loja, mas, enfim, a gente tinha um diferencial na época, né? Naquele período, acho que era 2010, 2008 ou 2010, era um período onde estava começando a surgir as TVs de plasma, LCD, eu digo economicamente viável, né? Onde as pessoas estavam começando a comprar, pesquisar e tudo mais. E o nosso diferencial era atender o cliente e ter um treinamento que fosse tipo assim, cara, esse cara vai sair daqui, o mínimo que vai acontecer com ele é ele sair sabendo tudo sobre TV, né? Bacana. Sobre eletrônica, enfim, o que ele quiser. Então, eu acho que vai ao encontro disso aí, né? O treinamento ele é muito importante porque, cara, a gente fechava muita venda e a gente tinha muita preferência dos clientes por conta disso, né? Por conta que a gente sabia do que estava falando e a gente conseguia entregar algo que vinha lá de cima, né? Dos cabeças da empresa. Não, a gente tem que fazer dessa forma. E o conhecimento, assim, tanto técnico quanto, por exemplo, alguma dúvida que o cliente possa ter, isso é muito importante, né? Que você comentou, bom, você tinha um conhecimento técnico, enfim, e aí tudo agrega para o cliente chegar e decidir, bom, eu quero comprar. Né? Vamos colocar uma situação prática agora, já que a gente falou de treinamento. Vamos supor, né? E aí a gente vai colocar uma situação, e isso comigo já aconteceu várias vezes, acredito que o pessoal de casa vai se identificar também. Pode comentar aqui se já aconteceu com você. É o seguinte, a gente entra numa loja, né, é atendido, e aí a gente fala aquela famosa frase, vou dar só uma olhadinha, né? E aí, tudo bem, o atendente diz, bom, se precisar de ajuda, só que o atendente, talvez, aí não tenha entrando tanto cliente naquele dia na loja, e aí ele fica que nem uma câmera atrás de ti, assim, fica monitorando, você vai numa prateleira, ele vai atrás, tipo, bom, tu vai comprar, sabe? Isso acaba ficando metendo aquela pressão, né? Exato, cara? Isso é algo chato, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, de que forma, e tanto que esses excessos, digamos assim, foi para o digital também, se tornou algo chato, né? Por exemplo, você faz uma oferta para o teu cliente, mandou no WhatsApp e tal, e aí ficar perguntando toda hora, bom, você vai querer? Posso fazer um preço? Então, isso acaba se tornando algo chato e muita gente acaba deixando de comprar realmente por conta disso. De que forma, agora que a gente pode trabalhar a equipe nesse sentido também para controlar esses excessos no atendimento? Cara, eu acho que assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que existem 2 situações, né? A primeira coisa é com relação a esse cara aí que tu comentou, que é o cara que fica perseguindo, dentro da loja ele tá o tempo inteiro atrás de ti, pedindo se ou tu precisa de ajuda, ou tu quer comprar, ou, sabe, tentando, entre aspas, pressionar, né? Aquela coisa que te deixa desconfortável. E tem também no digital o cara que fica mandando mensagem todos os dias, que fica, enfim, fazendo a vida do cara um inferno, né? O dia inteiro mandando mensagem e push e não sei o que, não sei o que. E, cara, também tem a questão do cara que é o contrário disso, né? O atendimento que é o contrário. Tipo assim, ao invés do cara ser super proativo e querer o tempo inteiro estar na pressão, o cara sei lá, tu entra num lugar, vamos pegar uma loja física, tu entra numa loja física e o cara tá lá... Eu já tive situações que eu entrei numa loja e tinha gente literalmente debruçada na mesa. Tipo assim, ó. Olha aí. Cara, não, aí não dá, né? Não aí tem, não cara. Tu entra na loja, a primeira coisa que tu pensa é assim, cara, eu não quero atrapalhar, né? Não quero, né, atrapalhar o sono do cara ali. Mas, enfim, então isso são 2 coisas diferentes. É uma dualidade muito... Então tu tem que achar o meio termo, cara. E quando tu fala de atendimento, tu tem que
justamente como eu falei, achar esse meio termo para que tu não fique o cara chato e para que tu não fique essa pessoa morosa que parece que está fazendo um favor ao atender, ou então que tu manda mensagem. Hoje em dia tem uma pesquisa também da PwC, que é um instituto americano, que fala que 80% das pessoas valorizam muito ou preferem, tipo, compram dos lugares que atendem bem e atendem rápido, sabe? Então a agilidade é uma coisa muito importante. Então, tipo, daqui a pouco tu manda mensagem, sei lá, vai comprar tal coisa, manda mensagem no Instagram, manda mensagem no WhatsApp ou no site, enfim, e aquela mensagem demora, sei lá, 2 dias, 3 dias para ser respondido, sabe? Isso aí por exemplo, se tu precisar algo que você precisa, você já vai em outra loja. Cara, já perdeu. comprou. Vai até no online e talvez chega no mesmo dia. 2 dias depois tu já comprou, entendeu? Exatamente. Já, quem sabe tu tá até usando, né? Então, bem, você que está gostando do nosso podcast, pode comentar aqui. Daqui a pouco o pessoal mandou vários questionamentos, né? A gente vai responder ao longo do podcast aqui e, inclusive, já vamos colocar um questionamento aqui na mesa. O Samuel Salvar mandou no direct da Recro o seguinte: quão importante é o atendimento na questão de manter o cliente? E aí, Karen? Ou Make? Vocês que... Aqui é Karen, vai, filho. Uma democracia. Eu começo, tu termina. Vocês que sabem. É essencial, né? É o principal, é o ponto principal. A gente sempre comenta, né? O atendimento é aquela pessoa ou aquele profissional que está na ponta, que dá para o cliente a cara da empresa, que transparece para o cliente toda a cultura da empresa, digamos assim, né? E especialmente, por exemplo, assim, deu um problema, eu posso citar exemplos aqui da agência. Deu um problema numa captação, por exemplo, ou alguma outra coisa, atrasou um post, qualquer outra coisa. O problema em si não são essas pequenas falhas que podem acontecer no dia a dia por um motivo ou outro, mas sim a forma como que tu vai lidar com isso. Então, o atendimento tem que estar preparado para isso, para manter sempre um bom relacionamento entre o cliente e a empresa. Então, tem que estar sempre atento, tem que estar sempre próximo, que nem eu comentei, o atendimento não vai evitar que problemas aconteçam, mas a postura dele na hora de resolver o problema é o que vai fazer toda a diferença. Então, na manutenção, a gente falando daqui a pouco de venda B2B, né, que é um relacionamento muito mais longo, que demanda muito mais confiança do que simplesmente uma venda numa loja para um consumidor final. Então, o atendimento tem que estar muito ligado e tem que estar sempre muito próximo. Tá? Não para, daqui a pouco, claro, evitando problemas também, mas para tornando o dia a dia, o relacionamento entre empresas muito mais simples, mais fácil, né, mais eficiente. Então, na manutenção, isso eu acho que é essencial. Poxa, bacana. E agora, assim, a gente falou de excesso, a gente falou o que deve e o que não deve ser feito. Mas vamos colocar uma outra questão aqui também, inclusive foi sugestão do pessoal de casa que nos mandou, a questão do primeiro contato com o cliente. A pessoa chega, pode chegar de manhã, de tarde, de noite, né? Enfim, o horário que for. E aí, basta falar um simples bom dia, boa tarde ou boa noite, ou tem que ter aquela frase mais personalizada, o que eu posso te ajudar, ou algo nesse sentido? Na minha opinião, quanto mais robotizado o atendimento, pior menos eficiente ele é. Né? Hoje, às vezes, na ânsia de ter um bom atendimento, um atendimento padronizado, as empresas acabam criando esse padrão de atendimento. Então, às vezes, tu chega lá na loja, ou até digitalmente, né? Tu chega para ser atendido, a pessoa fala aquela frase, bem-vindo, como posso te ajudar, sem olhar na tua cara. Então, sem conexão nenhuma. Aí é melhor não falar nada, então, né? Então, aquela frase, né, que o pessoal criou para tentar criar um atendimento padronizado, ele não serve para nada, né? Isso é a pior coisa que pode acontecer. Hoje, o que mais influencia, o que eu acho que um dos pontos mais importantes do atendimento é justamente a conexão com quem você está atendendo. Né? Tu precisa entender o que a pessoa quer para poder dar uma solução para ela, né? Só complementando, também estava vendo a respeito da questão da inteligência artificial, né? Inteligência artificial é uma coisa que não tem como a gente fugir, sabe? Isso vai acontecer e acaba que quando a gente vê, o negócio está tomando conta, né? E uma das coisas que eu diria que vai ser substituída, assim, é o atendimento, principalmente o atendimento ruim, medíocre e ruim. Então, por exemplo, assim, chatbot, essas coisas, a pessoa... Se ela está sendo atendida por uma pessoa, como a Karen falou, e aquela mensagem que a própria pessoa manda, ou a própria pessoa na loja fala, ou o representante comercial fala, sabe?
parece automatizada, parece robotizada, cara, não faz diferença nenhuma ter aquela pessoa ou ter um robô ali falando. Ter um chatbot falando, entende? Então, daqui a pouco, essas pessoas que têm esse comportamento de, cara, vou replicar sempre a mesma coisa, ou então vou falar como se eu estivesse falando com a Karen, contigo, com o Cris, da mesma maneira. Então, tipo, tu tem que ter a personalização. As pessoas querem muito personalização, né? Então é uma coisa que carece também, né? E no próprio digital, né, às vezes as pessoas dizem, mas não tem como ser pessoal no digital. Muito pelo contrário. Ali tu tem até o nome da pessoa. Pô, é só chama pelo nome. Oi, fulano, Facilita bom dia, muito. tudo bem? Como é que eu posso te ajudar hoje? Tu consegue mandar imagens do produto, por exemplo, se for questão de venda de produto. Tu consegue ter, sim, usa os emojis, manda um áudio, sabe? Tu não precisa ter aquela mensagem robotizada ali, né, cheia de palavras difíceis e que não conecta com ninguém, né? Então, dando na minha opinião, no atendimento presencial. O que eu acho que tem que ter, né? Falando sobre um atendimento padronizado. Primeiro que tem que ter um script de vendas, mas para outras coisas, não para o momento de abordar o cliente quando ele chega. Mas a hora que o cliente chega, o atendimento não pode fazer outra coisa senão receber ele educadamente. Bom dia, com um sorriso no rosto, sabe? Demonstrando vontade de atender. Não pode ser outra. Não pode ser, tipo, aguarda um minutinho que eu já te atendo. Não pode ser essa nada, é clássica, sabe? né? Tu tem que deixar a pessoa simplesmente à vontade. Deixou a pessoa à vontade e se mostrou disponível para ajudar quando ela precisar, pronto. Sabe? É aquilo, estar prestativo, mas não tanto assim, né? Exato. Aí que entra aquela primeira pergunta que tu me fez, né, cara? A respeito disso, eu tenho um exemplo que aconteceu há pouco tempo atrás. Até nem acabei comentando com a pessoa, que é um amigo meu. Até tem que dar esse feedback para ele. Mas... Enfim, ele tem um estabelecimento, aí chegou uma pessoa para falar com ele de fora, uma pessoa nova, um novo cliente, e aí o que ele fez? Ele estava dando atenção para outros clientes e tal, aí ele saiu e disse assim, aguarda só um pouquinho. Cara, e a pessoa aguardou acho que uns 5 minutos ali. Cara... Sabe, a vontade que eu tenho de dizer para uma pessoa que faz isso é, cara, não, a prioridade tem que ser a pessoa nova, entendeu? Não que tu não tenha que valorizar, daí entra a questão do Samuel, né? Quão é importante para reter os clientes, o atendimento, isso é muito importante. Agora, tu tem que dar prioridade para essa pessoa nova, porque é muito, muito caro tu conseguir um novo cliente, entendeu? É muito caro. Então, é importante que tu, cara, valoriza o que já está ali, né? Valoriza o que já está ali. Exatamente. E dê atenção para quem é novo, né? Porque quem está ali já está entendendo como é que o processo está funcionando. Agora, quem está de fora fica... e agora? Perfeito. Bem, além do Samuel, outras pessoas mandaram também perguntas. Aí eu vou pedir a gentileza para o May que pode olhar agora mesmo para a gente verificar. Enquanto isso, eu aproveito aqui a Karen. Karen, é o seguinte... A gente sabe que essa questão que o Meik falou, deixar a pessoa esperando ali 5 minutos. 5 minutos na vida de quem tem a vida corrida, aí na correria do dia a dia, acredito que praticamente todo mundo, vale muito tempo, né? Então, essa questão do atendimento, de treinar, mas muitas pessoas... O que acontece, né? Em algumas empresas, o pessoal treina os próprios funcionários. É legal fazer o treinamento com os próprios funcionários ou então na prática mesmo com o cliente e se permitir errar dali a pouco? Exatamente. Claro que a maioria das coisas a gente só vai aprender na prática, né? A teoria é sempre linda, mas é na prática que a gente vê o perrengue, a gente vê o que está errado, o que não dá. Inclusive, uma coisa, né, que a gente acha super importante é realmente testar o próprio atendimento, né? Hoje é difícil, a gente até pergunta, né, para quem está ouvindo, já testou teu atendimento? Já fez um teste lá? Já colocou um cliente oculto? Né? Já fez algum tipo de atendimento, seja presencial, né? Manda alguém, faz uma pesquisa. Hoje é tão fácil fazer uma pesquisa, né? Tem o Google Formulários. Google Formulários, né? É de graça, gente. É simples, é fácil fazer uma pesquisa de como é que está o teu atendimento, fazer algumas perguntas, né? Mas nessa questão, claro que o treinamento é sempre muito importante, mas na prática, você tem que, depois do treinamento, tem que acompanhar como é que está. Como é que ficou o treinamento? O pessoal entendeu? O pessoal está se desenvolvendo bem? Será que eles estão robotizados no treinamento que eles receberam ou eles estão realmente, né, humanizados no atendimento? Então... Perfeito. Eu acho que é importante a questão dos processos também, né?
Tipo, o treinamento ele te dá ferramentas para que tu consiga desenvolver aquilo, né? E tu saiba o que fazer, mas os processos eles vão fazer muito mais diferença, né? Quando eu digo processo, eu falo em situações, prever situações, né? Tipo, sei lá, o cara chegou na minha loja e eu tô atendendo outra pessoa. O que eu devo fazer, sabe? Então o cara tá saindo, aparentemente está insatisfeito. O que eu posso fazer, sabe? Então, prever essas situações que o dia a dia vai mostrar, né? E o próprio dono da empresa, ele tem que, cara, a inserção dele é fundamental. Não existe tu criar processos para nada se você não vive aquilo, você não entende aquilo, você não passa por aquilo. Então, como a Karen falou, é fundamental, né? E tem uma ouvidoria, melhor dizendo, para a empresa é bacana também, né? Para você medir o nível de satisfação, até uma caixinha, não precisa ser nada, algo assim tão elaborado, mas uma caixinha com umas perguntas ali, enfim, né? Você avaliar, eu acredito que já é um passo, né? Importante. Inclusive, essa foi uma das perguntas no encontro aí, agradecendo também aqui Cris Castro, que está na produção do podcast, também com demais videomakers, também toda a galera da Recro, né? Teve muita gente envolvida para a criação desse podcast, a gente tem que agradecer também a você que está nos acompanhando até aqui. Bem, falando então, para colocar algo mais prático, o passo a passo para um bom atendimento. Essa foi a pergunta melhor dizendo, da Juramish. Acredito que é assim. E aí, passo a passo para um bom atendimento. Será que a gente pode listar isso? Como é que a gente pode, para ser algo prático para o pessoal? Olha, se a gente pudesse dar só um conselho sobre como, né, ter um bom atendimento, que eu acho que praticamente não tem erro, é realmente tu ouvir o que o cliente quer e aí sim tu fazer o teu atendimento em cima disso, em cima da necessidade do cliente. Pode ser que tu não tenha o produto ali, pode ser que, sei lá, várias coisas podem acontecer e tu não vai conseguir fazer a venda. Mas isso é de menos. O importante é se tu conseguiu entender a necessidade do cliente, da pessoa que está chegando até você. Tu tentou ajudar, tu fez o que tu podia, isso é o que vai fazer o cliente voltar. E isso é o que a gente mais quer, né? Recorrência, quer que a nossa empresa seja bem vista, né? Então, até, né, comentou antes sobre essa questão das avaliações. Cara, eu acho essencial disponibilizar algum canal para o cliente expor a insatisfação dele. Porque se ele não conseguir fazer isso para ti, ele vai fazer na internet, vai fazer no Instagram, vai fazer no Google, no Reclame Aqui, em vários outros lugares. Então, a gente sabe, né, que uma pessoa insatisfeita vai contar para muito mais pessoas que o atendimento foi ruim do que um bom atendimento. Até porque ela prefere, inclusive, perdão te interromper, mas ao meu ver, eu prefiro gastar muito mais em alguma outra loja com o mesmo produto, a mesma qualidade, do que em algum lugar e ser mal atendido, cara. Sem dúvida nenhuma. Aí eu não retorno mais para aquele lugar, né? Eu acredito que a maioria do pessoal também. Só complementando aqui, eu trouxe um livro, até mostrar para a galera. A Experiência Apple, do Carmine Gallo. Esse livro aqui eu li faz muitos e muitos anos, ele está todo amarelado, inclusive. Importante é o conhecimento. Né? Isso. Vamos compartilhar. Mas, cara, a ideia. Isso. Eu trouxe ele aqui pelo seguinte. Ele dá alguns passos de como a Apple se tornou excelente no atendimento, cara. E principalmente nas Apple Stores e tal, que são aquelas lojas autorizadas da Apple, né? Da Apple mesmo, não autorizadas. E, cara, ele dá 5 passos aqui, eu vou ler para vocês, e daí eu acho que ajuda também a responder essa pergunta, né? Claro. O primeiro, aborde consumidores com boas-vindas calorosas e personalizadas. Segundo, procure educadamente entender quais são as necessidades do consumidor. Terceiro, possua uma solução para o problema e apresente ao consumidor para ele não voltar para casa de mãos vazias. Quarto, lembre-se de sempre ouvir e resolver qualquer questão ou problema. E, por último, encerre todas as interações com o consumidor despedindo-se de maneira gentil. Então, basicamente, o que ele faz aqui? Ele dá um roteiro de como fazer um atendimento excelente, cara. A primeira coisa, abordar o consumidor com uma mensagem de boas-vindas calorosa é o mínimo, né? É o que a Karen falou antes, é o mínimo, cara. Tu precisa estar de bom humor. O vendedor, o cara, o atendimento, ele tem que, digamos assim, o mood dele tem que sempre estar na carinha feliz, né? Não adianta. Pro cliente tu tem que sempre parecer feliz.
E também procurar educadamente entender quais são... Isso é uma dificuldade muito grande da maioria dos atendimentos, sabe? Eu dei o exemplo do lugar que eu trabalhava, que a gente buscava conhecimento técnico e tal. A gente sabia o que o cliente estava precisando, entende? Muitas vezes tu pensa assim, o cara vai... Tem aquela máxima, o cara que vai comprar o parafuso, cara, ele não quer o parafuso, ele quer o quadro na parede, entendeu? Então, tu tem que entender isso, cara, como é que tu vai resolver esse problema, entende? Então, isso vai ajudar muito a você personalizar, você entregar não um conteúdo, mas entregar uma ajuda realmente para o cara, não só querer vender e forçar a venda, né? Enfim, coisas que realmente fazem muito sentido, acho que é bem importante, quem quiser... ler esse livro, cara, vale muito a pena, porque ele fala sobre excelência no atendimento e eu acho que é um baita negócio. Muito boa dica, né? Eu ainda não li, agora com a indicação vou buscar ler. E é importante, né, a gente compartilhar isso, essas ideias, né, diferentes também, que são apresentadas por grandes escritores e por pessoas que estão aí no mercado há mais tempo, né, e que têm conhecimento também da prática. Bem, a nossa conversa está boa demais, a gente já falou sobre muita coisa, né? Inclusive, tem mais dúvidas aqui. Travou não, né? Ele bloqueou aqui. Bloqueou a tela ali, vou pedir para o Make liberar. Ali. Aí, o Paulo Brancher. Aí, Paulinho, ó. Aí, Paulo. Meu sobrinho, cara. Que bacana. Olha, ele mandou a seguinte pergunta: como não surtar com um cliente insuportável? E aí... Essa é uma coisa que pode estragar a vida não, melhor, o dia, né, da pessoa que está lá atendendo. A pessoa vem com um sorriso, tudo mais, obedece todo o checklist que a gente disse aqui, de bom atendimento e tudo mais, aí chega o cliente surtado, e isso acontece muito, né? E o cliente, às vezes, desrespeitoso, né? Tipo, a pessoa, falta com educação ali. E aí, como que reage nessa situação? Como que a pessoa que está lá na ponta vendendo pode, digamos assim, que manobrar essa Agora eu lembrei daquele situação. meme lá. Eu não aguento mais! Exatamente, cara. Porque, vem um cliente ali que às vezes está insatisfeito, enfim, tem problemas diários aí, e aí acaba estragando o clima, né? Como é que você vai vender para essa pessoa? Tem que saber gerir essa crise, digamos assim. Exatamente. Eu acho que na questão mais do B2B, o Mick pode falar melhor. Mas, por exemplo, nas lojas, que é uma experiência que a gente vive sempre, né? Eu acho que o vendedor, enfim, quem está atendendo, ele tem que se manter neutro. Sim, é muito difícil. Não é qualquer um que pode fazer atendimento, pode ser o vendedor, no caso, né? Ele tem que se manter neutro, tem que ter um sangue frio, né? E tem que, principalmente, saber que aquilo não é pessoal. Sabe? Quando tu leva o pessoal, ai meu Deus, está me ofendendo. Complica. Ele veio para me ofender. Hoje o cara veio. Aí tu pode perder as estribeiras e fazer uma bosta. Então eu acho que o cara tentar saber se manter neutro nesse 1 para 1, assim, né, no dia a dia, nas lojas, enfim, no comércio, eu acho que é o mais importante, né? Poxa, bacana. Algo para complementar? Não, cara, eu acho que é isso. A Karen foi perfeita aí na colocação. No atendimento, no atendimento B2B, digamos assim, a gente tem algumas experiências aqui, né, que a gente pode falar. Por exemplo, por exemplo, o cliente, ele é mais prejudicial do que benéfico para a empresa. Sim. Aí sim, a gente tem que tomar algumas medidas, né? Demitir o cliente. Exatamente. Isso. Inclusive, eu vi que várias pessoas perguntaram como demitir o cliente. Essa foi uma das perguntas mesmo. Cara, eu acho que assim, demitir o cliente é a última instância que tu deve recorrer assim quando o negócio já não tem mais clima, né? Não tem mais como. É tipo, como o Paulo pediu do cliente surtado. Cara, chega um momento que tu realmente tem que dizer, cara, infelizmente não posso te ajudar mais e é isso, sabe? Numa realidade tanto de produto como de serviço, venda recorrente ou venda única. Não, cara, tu vai ter situações em que tu vai ter que pesar, esse cliente aqui, ele tá me dando mais estresse, tá fazendo com que a equipe fique desmotivada, sei lá, tá me trazendo coisas ruins, mais coisas ruins do que coisas boas. Cara, tá na hora de eu repensar a parceria com esse cara aí, né? Estamos falando também de fornecedor, no caso das empresas. Total. Porque pode acontecer, né? O pessoal acaba atrasando a entrega, e aí vai para a ponta ali da venda. Às vezes você posta, o produto tal tá chegando, é novidade no mercado, e aí não vem. Pode acontecer, né? Então, caso de fornecedor, no caso das empresas, também pode
Isso é uma coisa que, digamos assim, fere a expectativa, né? Então, quando as expectativas estão desalinhadas, eu sempre falo isso para a equipe também aqui da agência, né? A gente precisa alinhar a expectativa sempre com o cliente. Quando o cliente está querendo uma coisa que a gente não consegue entregar, cara, a gente não vai ter como manter esse cliente, essa parceria, entende? Mesma coisa nessa situação que tu falou aí. Cara, daqui a pouco assim, tu criou uma expectativa, tu não atendeu aquela expectativa, cara, a cobrança vai ser muito diferente. O cliente vai começar a reclamar ou você vai começar a ficar sugestionado com o cliente, sabe? Então, isso pode acontecer. Bacana, algo para complementar, Karen? Ou seria isso? Já foi dito tudo. Eu queria falar sobre um mito. Vamos lá. Muito presente. Mitos. Que a gente sempre escuta e dá aquele... diferencial da minha empresa é o atendimento. Isso a gente vê muito, né? Cara, atendimento já não é mais diferencial há muito tempo. Atendimento bom é obrigação, gente. Eu costumo dizer que é até uma questão de respeito, de educação, né? Tu atender bem a pessoa que está na tua frente, tu dar atenção, tu não falar enquanto a pessoa está falando, tu está olhando o teu celular, ou uma coisa que acontece muito, tu está atendendo uma pessoa e conversando com o colega ao mesmo tempo, sabe? Fica aquela situação constrangedora. Então, isso eu acho que pessoal, não falem mais que atendimento é um diferencial, por favor, não é. Sabe? Atendimento bom é obrigação. Isso, atendimento muito bom ou então, como eu falei, conhecimento técnico, né? São duas coisas que não são diferencial nenhum, cara. Tu tem que... É obrigação sua, vendendo, atendendo ou entregando aquele serviço ou produto, saber sobre aquele produto, sabe? Ou então, pelo menos, tu entregar o melhor atendimento que tu puder, sabe? Então, é muito importante que isso seja... o básico, esteja na base da pirâmide, não como um diferencial, né? É aquela frase, né, do filósofo, escritor, professor, e que dispensa maiores comentários, né? Inclusive, a gente teve, na primeira reunião da Recro de 2023, foi dita essa frase, né, Cortella, que é você fazer o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, acho que isso é super aplicável nas empresas, né? Fica a dica aí, a sugestão. Esse é o RecroCast, é o podcast aqui da Recro, que você fica bem informado e vocês viram, né? É um bate-papo, é uma conversa mesmo para levar a informação até vocês. Nesse primeiro episódio falamos sobre atendimento ao cliente e vamos aproveitar a oportunidade aqui para falar que a gente está no Instagram, no YouTube, me ajudam, quais outras redes sociais? TikTok, LinkedIn, TikTok, Facebook, Twitter. Tudo que vocês imaginarem, a gente bacana. tá enfiado. Nos acompanhe. Fica o convite para você acompanhar os próximos episódios do RecroCast. Obrigado. Valeu, tamo junto. Obrigado, Karen, pela participação de vocês. Obrigado a todos os envolvidos, cameramans, enfim, todo o pessoal aqui da Recro, toda a nossa equipe. O editor Cris Castro, diretor de imagens aí, que está por trás nos bastidores aí, acompanhando tudo. Obrigado, fica o convite então para você nos acompanhar nos próximos episódios.